Bom, então, meu nome é Álvaro Justen. Na verdade, eu sou, acho que, mais conhecido como Turicas do que como Álvaro Justen. E eu vou tentar falar para vocês um pouquinho aqui sobre dados abertos e como essa trilha de Python. Eu vou dar vários exemplos em Python também. Bom, como eu falei, eu sou conhecido como Turicas. E aí vocês vão me encontrar no Twitter, GitHub, YouTube, qualquer lugar como Turicas. Turicas.info é meu blog, bem desatualizado, mas está lá. Meu e-mail está ali, quem quiser entrar em contato. Eu atualmente trabalho na Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro, desenvolvendo software livre com Python. Trabalho com processamento de linguagem natural e outras coisas interessantes. E iniciei já tem bastante tempo o curso de Arduino e até hoje eu continuo fazendo várias turmas, principalmente no Rio. Queria saber de vocês aqui, quem desenvolve software? Sabe, tem conhecimento de desenvolvimento de software? Tá, beleza, a maioria. E quem conhece Python? Legal. Beleza. Quem trabalha com dados abertos, de forma genérica? Alguém? Ok. Bom, um warning aqui. Tudo isso que eu vou falar, os softwares que eu vou mostrar aqui, são softwares que estão ainda em pleno desenvolvimento. Foram iniciados há pouquíssimo tempo. E, na verdade, essa palestra é também uma chamada de colaboradores para esses softwares. Então, assim, são algumas iniciativas que eu criei que, por conta, enfim, de precisar, né, de ter acesso e não conseguir ter acesso a algum tipo de dado e ferramentas que eu fui desenvolvendo e melhorando para poder facilitar o acesso a essa informação, que, assim, são bem novas, né? Então, quem quiser colaborar, está em pleno desenvolvimento. Eu vou colocar os slides nesse endereço aqui, então não precisa ficar anotando endereço de projetos que eu vou citar e tudo mais. Ainda não está online, mas depois que eu terminar a palestra aqui, eu vou correr para algum canto que tem internet, aí eu posto lá os slides. Eu vou publicar no meu Twitter também. Recentemente eu criei uma conta no Twister também. Não sei. Alguém conhece o Twister aqui? Alguém já ouviu falar? Não? É uma rede peer-to-peer, estilo Bitcoin, toda criptografada e tal, para microblogging. É bem interessante. Inclusive o projeto é de um brasileiro, lá da PUC-Rio. Então quem tiver Twister, ou quem criar a conta no Twister, o meu Twister é Turicas também. Eu publico lá esse link dos slides depois, mais tarde. Bom, vou tentar sumarizar aqui o que eu vou falar hoje. Então eu vou falar rapidamente do problema que eu tive, ou dos problemas que eu tive, quando eu tentei trabalhar com dados abertos. Enfim, o tipo de informação que eu queria, por que eu tive problema, porque eu considero isso um problema e outras pessoas não consideram e tal. Depois eu vou falar rapidinho de dados abertos, bem rápido. Vou fazer um live coding aqui dessa biblioteca Rose, que eu desenvolvi e que está me ajudando bastante a coletar vários tipos de dados. E daí eu vou falar também do Brasil.io, que é um projeto super novo que eu tomei a iniciativa de fazer e que já tem várias pessoas contribuindo. E eu vou tentar explicar o que é, como, se alguém quiser colaborar, como colaborar e o que vai dar para fazer com esse projeto daqui a um tempinho. Vamos lá. Então, vou começar com uma historinha. Eu sempre gostei muito, né, já desenvolvo software tem um tempinho. Comecei com mais ou menos 14 anos de idade. E desenvolvo software em Python também há bastante tempo, já tenho uns 9 anos. E sempre gostei de pegar dados, né, de lugares diferentes, cruzar esses dados para tentar extrair informação útil, né, a partir de dados já disponíveis. E uma coisa que eu sempre vi, assim, em tudo quanto é tipo de site, é que boa parte dos sites, né, qualquer site, não necessariamente sites públicos, que é informação do governo, né, mas vários tipos de sites têm problemas com relação à forma como eles disponibilizam os dados, né? Então, em geral, não estão bem estruturados, ou não têm metadados, ou utilizam, sei lá, o protocolo HTTP de uma forma bem horrível, tipo, você tem que fazer um post para fazer uma busca e o cara põe um cookie e aí te redireciona para uma URL que não tem parâmetro nenhum da busca e pega pelo seu cookie qual é a consulta. Coisas nesse nível, assim, que, tipo, atrapalham tanto a vida de quem quer pegar o dado quanto a vida de quem quer fornecer aquele dado, né?
Eu acho que tem gente que deve fazer um curso assim, tipo, a pior maneira de desenvolver um website. E, tipo, o cara ganha o certificado, passa com 10 em tudo, e aí ele é contratado para desenvolver esse tipo de site. Mas, enfim, essa historinha, na verdade, esse era uma vez aí. Eu ia contar a história minha, né? No ano passado eu morava em Niterói, atualmente não mais, eu moro em Três Rios, que é uma cidade no interior do Rio, quase em Minas. E quando eu descobri que o contrato lá, né, do apartamento onde eu estava ia vencer, eu descobri que eu ia ficar sem casa em, sei lá, um mês, eu comecei a pensar, pô, quero mudar para algum lugar, eu trabalho em casa, então só preciso ter internet. Tendo energia elétrica e internet, eu posso estar em qualquer lugar, consigo trabalhar. E eu pensei, pô, será que eu não consigo pegar os dados assim, de várias cidades, que eu inclusive nem conheço, e cruzar esses dados para eu tentar achar uma cidade bacana que eu possa conhecer, ou para viajar mesmo, eu gosto pra caramba de viajar e tal. E aí eu fui pensando nisso, isso tem um ano mais ou menos. Mas eu acabei não fazendo, porque aí eu mudei, aí tem toda aquela história de mudança, né, e tal. Aí no finalzinho do ano passado eu falei, vou fazer isso aqui. Tirei um fim de semana, e aí eu vi que um fim de semana não ia ser suficiente, porque os dados estavam disponíveis, mas não estavam acessíveis. Então, por exemplo, uma das minhas maiores fontes de dados foi o IBGE, para fazer essa pesquisa. Eu queria qualquer tipo de dado que eu tivesse das cidades, dos municípios, para poder justamente fazer, por exemplo, um filtro. Né? Municípios pequenos, tipo, com menos de 100 mil habitantes. Municípios que não estão no litoral. Municípios com temperatura média de 20 graus, por exemplo, coisa do tipo. Então eu queria poder fazer isso, uma interface simples, para eu mesmo consultar os dados e poder ficar disponível para outras pessoas. E eu vi que não era tão simples assim. Apesar de ter dados, a gente tem muito dado sobre muita coisa, mas esses dados não estão acessíveis, né? E uma coisa que eu costumo até dizer bastante, poderia estar no slide entre aspas ali, mas que quanto menos acessível está o dado, mesmo que ele seja aberto, ele está mais próximo de ser um dado fechado, né? Porque se você não consegue acessar o dado, você está dificultando a pessoa utilizar aquele dado. Então, quanto mais acessível está, mais aberto, fica mais democrático, mais gente vai conseguir utilizar aquilo para fazer qualquer coisa, né? Então, foi aí que eu comecei nessa busca de tentar melhorar, fazer limpeza de dados. Eu já trabalhei bastante com isso, tanto na FGV quanto em outros projetos, né? E, enfim, tem várias técnicas que a gente usa, né, de inferência automática de metadados, né? Por exemplo, saber qual é o tipo. Você tem um arquivo CSV, você quer saber qual é o tipo de uma coluna. No formato CSV não tem isso definido, né? No formato CSV só tem ambiguidade definida. Então, como é que você faz esse tipo de coisa, né? E por aí vai. Então, só para vocês terem ideia, eu já tenho, como eu falei, eu tenho trabalhado bastante com isso na Fundação Getúlio Vargas. E recentemente eu fiz assim várias importações usando o código que eu vou mostrar aqui para vocês, de CSVs assim da ordem de 50 gigabytes cada um. Então, tipo, não é aquele CSV que você vai abrir no LibreOffice. É uma coisa bem mais pesada, assim, tipo, uma exportação de um banco de dados, tipo, que tem 100 colunas e o cara exportou em CSV. Então, e aí não tem os tipos, não tem, enfim. Então, assim, vários problemas que eu fui encontrando durante todo esse tempo, né, pegando vários tipos de dados e fazendo a limpeza de dados, que eu fui tentando juntar isso tudo numa biblioteca, que é aquela Rose, que eu vou mostrar ali, e que culminou também no Brasil I/O. Então, chega de história. Para instalar a biblioteca, não dá para rodar só a pip install Rose, porque ela ainda não está no PyPI. Eu ainda não coloquei lá porque eu acho que não tem teste suficiente. Então, quem quiser colaborar, inclusive, desenvolvendo os testes, fique à vontade. Mas está lá no meu GitHub, então é só entrar em github.com/turicas/Rose, vocês vão ter acesso ao código-fonte. Inclusive, eu fiz essa madrugada os commits, estava tudo só na minha máquina, na verdade, o push, né, para o GitHub. Então, estava tudo só na minha máquina, eu não tinha publicado no código, e eu resolvi fazer essa publicação aqui no Fizzly. Então, quem entrar lá, nesse endereço ali, já tem um readmezinho com como usar a biblioteca. Dá para fazer o clone também, né, rodar Python, setup.py install. Eu acredito que daqui a pouquíssimo tempo ela já vai estar disponível no PyPI, inclusive com muitos plugins assim disponíveis. Eu vou demonstrar aqui o uso dela agora, e aí depois vou mostrar para vocês, para vocês entenderem por que eu estou usando ela para dados abertos e para o Brasil I/O.
Alô? Oi. Vou falar perto. Oi, não quebrei o microfone. Tá. Deixa eu abrir aqui. Então, um dos primeiros problemas que eu tinha, né, como eu comentei, é com relação ao arquivo CSV, que é um arquivo que muita gente usa, né, inclusive porque é um formato que é suportado pelo Excel, pelo LibreOffice Spreadsheet, né, e inclusive pessoas não técnicas, né, costumam usar justamente por conta disso, porque você consegue abrir uma planilha e aqueles dados estão lá. Só que CSV tem vários problemas, né, um deles é a ambiguidade, então se você já escreveu um parser de CSV, não é tão simples assim, porque se tiver aspas, o campo pode ter, enfim, um monte de coisa que é chatão fazer parser com isso para resolver esses problemas. E meu celular está vibrando, deixa eu tirar isso aqui. Enfim, não é um formato muito amigável para quem quer trabalhar com exportação de dados, na minha visão. E daí, assim, um dos maiores problemas que eu realmente tinha com os arquivos CSV era a identificação automática dos tipos. Ou eu tinha que fazer na mão, colocar a coluna tal é do tipo inteiro, e aí fazer um conversor para o Python ler aquele cara e converter para inteiro. E eu poder trabalhar, né, fazendo, enfim, soma, por exemplo, né, de inteiro, coisa mais básica. E aí eu resolvi fazer, então, uma série de funções, né, para me auxiliar nesse tipo de coisa. Então, uma das coisas que eu fiz foi assim, um conjunto de rotinas em Python para poder identificar os tipos para cada coluna e depois converter esses tipos, né? Então, por exemplo, para quem conhece Python aí, se aquele algoritmo ali já identifica uma data, alguma coisa que está no formato 4 dígitos, traço, 2 dígitos, traço, 2 dígitos, ele já me retorna o objeto datetime.date. Então, eu já consigo trabalhar a partir daí. Deixa eu mostrar aqui o código que eu acho mais didático. Então, eu vou importar aqui a biblioteca. E está dando para todo mundo ver? O pessoal de trás? Está conseguindo enxergar? Tá? Tem como apagar aquela luz ali? Que está na tela? Não, a luz. Não a tela. Não tem, né? Senão apaga tudo. Ah, tá. Bom, posso? Vou tentar aumentar aqui, não sei se vai ajudar muito. Mas assim, está muito ruim para ver aí atrás. Eu posso? O problema é que está na tela toda, né? Aqui embaixo fica melhor. Tá, eu posso tentar trabalhar aqui embaixo. É que eu não sei se dá para desligar só aquela ali, né? Talvez seja a faixa inteira, enfim. Mas vamos lá. Então eu importei aqui a biblioteca, e aí eu tenho um exemplo aqui de CSV. Deixa eu abrir nesse outro terminal aqui. Eu não sou criativo, tá? Então não esperem dados muito criativos aqui. E eu como... Opa! Deixa eu ver aqui. Ah, tem exemplo. Como eu não estava com acesso à internet muito rápido, eu preferi fazer arquivo CSV bobinho, assim, tipo de 3 linhas, para poder só demonstrar aqui. Então aqui eu tenho um arquivo CSV, que diferentemente de muitos, tem um header que tem os nomes dos campos, né? ID, username, birthday. E aí tem aqui, não está dando para vocês verem aqui, né? Deixa eu... Está cortando ali. Enfim, abrindo o VI. Então vamos lá. Tem 3 campos basicamente, né? O ID, que é um campo inteiro, né? O username e esse birthday aqui. Então, a minha ideia, né, inicial é o seguinte: eu quero criar uma biblioteca que tenha uma API muito simples e muito fácil de usar e que faça o trabalho sujo para mim. Eu não quero me preocupar em como eu vou converter esses dados. Eu quero que ela faça isso porque eu quero trabalhar com os dados. Não quero me preocupar com as outras coisas que tem por trás. Tá? Então, depois de importar a biblioteca, eu vou chamar de table, o objeto que eu vou criar. Eu importo desse CSV. Então tem essa função, que é data.csv. Beleza. E aí, com isso, esse objeto table já vai conter vários metadados relacionados aos fields, né, aos campos, aos tipos que já foram inferidos e por aí vai. Então, se eu iterar
para cada registro nessa tabela, se eu imprimir, ele vai já me dar um dicionário. Então tem lá, username Turicas, birthday já é um datetime.date, tá vendo? E o ID já é um número inteiro. Então isso daqui, para começar, já facilitou muito a minha vida, porque apesar da biblioteca CSV do Python ter, né, essa forma de você recuperar os registros como dicionários, né, ele identifica os campos automaticamente e tal, ela não faz essa conversão. E o pior, nesse caso, esse arquivo está muito bonitinho. Tipo, a data está nesse formato super amigável aqui, né? O ano com 4 dígitos, o mês e o dia. E quando a data vem, tipo, dia, barra mês, barra ano com 2 dígitos, aí já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Então, a minha ideia depois, né, de ter criado essa parte que identifica automaticamente os tipos e converte, foi de poder especificar conversores flexíveis, né, em que eu posso escrever uma função minha que fala, ó, esse campo aqui você vai converter desse jeito porque o cara usou um formato bizarro que só ele usou. Então, você escreve uma funçãozinha e passa para a biblioteca que ela resolve tudo e já faz, já roda todo o algoritmo. Esse CSV aqui tem 3 linhas, né, tipo, pouquíssimos bytes. Como eu falei, eu trabalho constantemente com CSVs de alguns gigabytes, né? Então não dá para, por exemplo, ter tudo em memória. Então, apesar de eu não vou entrar em detalhes muito técnicos aqui, mas existem várias formas nessa biblioteca de você acessar de maneira lazy, né, o CSV, sem precisar jogar tudo na memória. Aí você pergunta, pô, Álvaro, mas como é que você faz então a inferência dos tipos, né? Se você não consegue ler o CSV inteiro, como é que você faz? Aí eu faço um sample. Então eu leio alguns registros, por enquanto de maneira sequencial mesmo, poderia ser aleatória, mas eu prefiro fazer sequencial. Então por enquanto eu leio alguns registros, e aí a partir desses registros que eu li, eu tento ver qual é o tipo daquelas colunas, né? E você pode especificar essa quantidade de registros. Ou, sei lá, um limite de tamanho que você queira. Quero ler no máximo 50 megabytes, por exemplo. E aí você consegue especificar esse tipo de coisa. Então você já tem várias coisinhas prontas que você só passa um parâmetro e ela já faz. Então, isso foi assim um pouquinho de conhecimento que eu acumulei durante o tempo dessas várias técnicas que eu tentei deixar super simples de usar, para ninguém nunca mais precisar ter esse trabalho de corno que eu sempre tenho na hora de fazer esse tipo de coisa. Então, beleza. Essa biblioteca, ela não foi feita necessariamente para você fazer análise de dados. Então, por exemplo, não vou conseguir fazer aqui uma coisa que eu conseguiria fazer com SQL, uma consulta no arquivo CSV ou coisa do tipo. Ela funciona mais para você conseguir justamente obter esses metadados que em geral não estão disponíveis, né? Por exemplo, em CSV ou até em HTML mesmo. Por exemplo, se você tiver uma tabela em HTML, né, em geral não tem os metadados junto daquela tabela, que é diferente de, por exemplo, você ter um arquivo, sei lá, ter os dados, por exemplo, num MySQL, num MariaDB ou num SQLite, que você já tem ali os tipos, né? Então é diferente nesse sentido. Então eu queria facilitar também a conversão entre esses tipos. Por exemplo, se eu tenho um CSV gigante e eu gostaria de fazer consultas SQL nele, eu gostaria muito de ter uma ferramenta que convertesse automaticamente para mim, para, por exemplo, jogar isso tudo num MySQL e eu conseguir fazer as consultas lá. E já jogar com os tipos bonitinhos, tipo, se for tiny int, ele já converte, né? Se ele identificar que na coluna não tem nenhum inteiro maior que tanto, ele já põe tipo ou int ou big int e por aí vai. Então aí eu comecei a fazer o que eu chamei de plugin, né? Então essa biblioteca ela na verdade, o cerne dela é bem pequenininho, e o que na verdade faz ela acontecer assim são os plugins. Então um dos plugins é o plugin de CSV, consegue tanto ler CSV quanto escrever CSV. Então eu poderia aqui, por exemplo, usar table.export to, e aí eu colocar aqui um arquivo CSV que ele iria exportar esses dados para um CSV. E da mesma forma eu consigo fazer com outras coisas, né? Então, por enquanto, deixa eu mudar aqui, tem um plugin que consegue trabalhar com HTML. Então, esse daqui foi uma das primeiras coisas que eu quis pegar, né, no IBGE, que são os dados relacionados ao censo de 2010. E aí tem também estimativas, né? Então, no caso que tem estimativa da população de 2013. E aí, olha só, apesar do IBGE fornecer esses dados em CSVs e tal, eu achei não tão acessível, porque você tinha que baixar o CSV inteiro, e você tinha que baixar o dicionário de dados também, então os metadados, ou alguns poucos metadados estavam separados. Então, o que eu preferi fazer foi pegar do site. Foi a forma assim, mais simples que eu consegui de resolver esse problema. Só que, obviamente, tem outros problemas embutidos aí.
Mas, olhando para essa tabela aqui, ó, dá para ver que tem 3 colunas. Uma é a sigla da unidade federativa, o município, e a quantidade de pessoas que tem nesse município, né, de acordo com a estimativa ali de 2013. E para cada unidade federativa eu tenho uma tabela dessa, né? Então, se eu trocar aqui em cima na URL o código do UF, né, por exemplo, se eu colocar 31, ele vai abrir aqui para Minas Gerais. Tá? Então, eu fiz um mapeamento de todos os códigos para todas as unidades federativas do Brasil, que basicamente foi só fazer um parser desses links aqui, que eu consigo pegar o ID de cada um deles no IBGE. Depois eu fiz um mapeamento de tudo que existe disponível no censo. Então, por exemplo, estimativa da população 2013 é uma informação, né, um indicador. Estimativa da população 2011, população de 2010, que aí foi realmente aferida no censo, né, e tal. Então, eu fui fazendo um mapeamento disso tudo. São 10.375 indicadores para cada município do Brasil, só para vocês terem ideia. Então, é bastante coisa. Óbvio que eu não fiz de forma manual, fiz de forma automática, porque eu sou preguiçoso. Mas, enfim, tem dado de muita coisa, né? E isso é só do censo. Então, assim, tem outros dados que daria para a gente cruzar. Por exemplo, os dados do DataSUS, tem muita informação relevante também, que a gente conseguiria cruzar com o dado do censo e conseguir obter informações legais, tipo aquela pesquisa do IPEA que saiu recentemente. Só que, enfim, feita de maneira correta. Então aqui, deixa eu mostrar o código-fonte aqui para vocês. Aqui no meio tem a tabela. Cadê? Aqui, ó. Então tem essa tabela aqui. Pô, legal. Não quero ficar parseando HTML. Eu quero uma ferramenta que consiga entender isso automaticamente. Então o que eu fiz? Criei um plugin para conseguir fazer isso. Eu vou importar aqui a biblioteca Requests. Alguém conhece essa biblioteca? Requests? Tá. A filosofia, eu me inspirei bastante na filosofia dessa biblioteca para criar a Rows. Que a ideia é ter uma API muito simples, que funcione e que você não precisa se preocupar com o que está por baixo dos panos, se você não quiser. E que é bastante flexível ao ponto de você conseguir realmente especificar cada detalhezinho, caso você queira, precise. E aí, para fazer uma requisição HTTP com requests, posso criar um objeto response aqui. É só eu passar request.get e o endereço, que eu vou... Opa! Sem querer, apertei Ctrl C. Então, request.get, aí é que eu passo aquele endereço lá. Tá? Se funcionar aqui a conexão, ele vai fazer o download. Beleza. E em response.text, eu vou ter o conteúdo em HTML daquele negócio ali. Tá? Esse cara aqui já é do tipo Unicode em Python. Então o request já faz a identificação também automática do encoding, já faz a conversão. Ele tenta fazer já o máximo que ele puder automaticamente para você não precisar se preocupar, né, com o que está por baixo dos panos. Então eu vou chamar isso aqui de HTML. Beleza. E aí eu quero então, dado que eu tenho esse HTML agora em memória, eu quero um objeto table daquele ali, já bonitinho com todos aqueles dados. E o que eu faço então? Eu vou chamar de table também de novo. Eu importo de HTML e eu passo aqui o meu HTML. Opa, deu um problema aqui. Ah, sim. Deixa eu passar o content. Eu vou passar o objeto não em Unicode. Isso aqui é um teste que faltou fazer, não corrigi. Mas beleza. Então, corrigido. Aqui, eu já tenho table.fields. Ele já identificou lá quais são os campos. Repara que eu passei o HTML inteiro, da página inteira para ele. Então, ele verifica quais as tabelas tem disponíveis e pega a primeira. Eu poderia pegar qualquer outra que eu quisesse. Tá? Table.types, ele já identificou os tipos. Então, município ele identificou como string, pessoas como string e o F como string. Já vou mostrar para vocês por que pessoas ele não identificou como número inteiro. Então, por exemplo, eu vou imprimir aqui table 0. Então, olha só, pessoas está uma string aqui. Por quê? Porque por padrão ele está tentando converter, né, sem utilizar esse ponto aqui, né? Um inteiro, no caso, não teria aquele ponto ali, né? Então, por isso que ele identificou como string, ele não consegue converter. Eu poderia colocar para ele identificar como float, enfim. Uma forma que eu vi de resolver isso é falar para ele o locale. Falar, ó, eu estou usando dados que estão em português do Brasil, ou seja, entenda que
o separador de milhar é ponto, o separador de decimal é vírgula, blá, blá, blá. Então, se eu configurar o meu locale, falar para ele, ó, tudo que eu estou usando é PTBR o TF8, e fizer de novo aquela importação ali, se tudo der certo, pessoas agora já é um número inteiro. Tá? E se eu quero exportar, Álvaro, mas eu não quero exportar com o separador de milhar lá direitinho. É só mudar o locale de novo, que ele, quando você chamar export to qualquer coisa, ele vai conseguir exportar isso da forma como você quiser. Eu ainda tenho que trabalhar um pouquinho nessa parte de exportar os dados. Espero que esse microfone sobreviva até o final da palestra. Mas, enfim, por enquanto já funciona bem. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e chamar... eu não tenho aqui ainda a função do MySQL que eu ainda não incluí. Mas, enfim. Poderia exportar, por exemplo, para texto. E ele criaria uma tabela bonitinha em texto. Quem tiver mais interesse, eu não vou despender muito tempo aqui nisso, mas lá no GitHub, como eu falei, tem o README lá, e sim, eu tentei fazer da forma mais didática possível. Então tem exemplo aqui de como é que seria, por exemplo, aqui eu estou importando, né, um arquivo CSV. Então com essas 3 linhas de código, eu importo o CSV, ele automaticamente identifica os tipos, faz a conversão e exporta para HTML. Tá? E dado que eu tenho esse arquivo data, igual eu mostrei para vocês, ele já consegue gerar esse HTML aqui. Beleza, isso é simples. O que mais que dá para fazer? Dá para iterar, isso aqui eu já mostrei. Mas o que? Os plugins. Né? Aqui explica rapidinho como é que cria um plugin. Já tem aqueles 4 plugins ali, texto, CSV, HTML e MySQL. E a minha ideia, eu já estou trabalhando nesses outros plugins todos aqui. Então a ideia é que você consiga fazer importação e exportação para quaisquer desses formatos aí. Enfim, a ideia é realmente tentar automatizar ao máximo qualquer processo de trabalhar com dados tabulares. Aqui eu mostro como é que faz a conversão de tipo flexível, né? Personalizada. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma funçãozinha que consegue entender essas datas, né, no formato que a gente costuma usar aqui, né, com 2 dígitos no ano e tal. E aí, depois de especificar, eu posso especificar aqui, ó, o conversor de datetime.date é aquela minha função ali, convert br date. E quando eu fizer isso, automaticamente ele já vai me retornar datetime.date bonitinho. Tá? Então, assim, tentei deixar a API bem simples, bem fácil de usar. Aqui eu falo da parte do locale. Dá para somar, agregar tabelas, fazer join. Isso é uma coisa que eu talvez não vou investir muito tempo nisso, mas costuma ajudar. Por exemplo, digamos que eu queira a população do Brasil inteiro. Então, eu tenho aqui nesse HTML aqui, eu tenho a população de todos os municípios de Minas Gerais. No outro HTML eu tenho do Rio, e por aí vai. Então, eu poderia pegar do Brasil todo. E aí eu vou ter 27 objetos table, desses daí, né, com essas informações. Mas eu quero um CSV só, com todos do Brasil inteiro. O que eu faço? Eu posso simplesmente chamar o sum em todas essas tables. E ele automaticamente entende que, dado que elas têm os mesmos campos, que os tipos desses campos são iguais, ele só vai juntar os registros. E ele retorna um novo objeto com todos os registros. E aí esse novo objeto, result, eu poderia exportar para o que eu quisesse, CSV, MySQL, etc. Tá? Então a ideia é tentar justamente facilitar esse tipo de trabalho. Eu fiz o script, eu não sei se está aqui, mas como não sei se meu tempo está um pouco apertado, eu não vou mostrar esses detalhes não, mas tem todo esse tipo de coisa. Dá para fazer join também. Enfim, aqui tem os exemplos. E é para tentar facilitar ainda mais, para quem não quer programar, para quem não quer mexer no código, mas que sabe pelo menos abrir o terminal, eu criei uma command line interface. Então você pode especificar from tal.csv to .txt. E aí ele já vai criar um arquivo com a tabela em formato texto, né? E ele identifica automaticamente, né? Então, pelo localizador aqui, né? Então, por exemplo, se eu colocar MySQL, usuário, host, db, tabela, ele já vai saber que ele tem que conectar no MySQL e exportar para o MySQL. E ele já executa lá o create table e todos os inserts bonitinhos. Tá?
E para o MySQL em específico eu fiz algumas coisinhas a mais. Por exemplo, no caso de eu exportar esse CSV que eu comentei com vocês de 50 GB. É bom que eu tenha uma resposta, né, para saber o quanto já exportou, o quanto vai demorar e tal. Então eu criei alguns callbacks que você consegue especificar, ó, faz um insert em batch de 1000 em 1000 e de 10.000 em 10.000 você faz um commit e aí chama o callback para mim para eu poder, sei lá, mostrar na linha de comando ali do usuário que você já inseriu tantos registros, tá? E aí dá para fazer, né, continha de tempo estimado para acabar, quantos registros por segundo, né, esse tipo de coisa. Eu, inclusive, usei isso para fazer vários testes de desempenho. Então, fiz teste com MySQL, com MariaDB, com Postgres, com SQLite, e dá para fazer umas coisinhas legais com isso. Então, assim, já tem bastante coisa pronta nesse sentido. Só ainda não está tudo completamente documentado e testado. Mas já tem bastante teste também para bastante coisa. A licença é GPL3. Então, quem quiser contribuir ou tiver interesse em usar, está aí disponível no GitHub. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar dessa biblioteca. Acho que não. Acho que é isso. Então, deixa eu voltar aqui para o outro navegador. Vamos continuar. Um detalhe. Existem outras bibliotecas que fazem coisas parecidas. Por exemplo, a Open Knowledge Foundation tem a Message Tables. Só que o foco é um pouquinho diferente e eu acho a API não muito boa. Tá? Boa no sentido de simples, rápida de usar, fácil, intuitiva. Então, eu tentei desenvolver essa biblioteca, mas a ideia também é tentar aproveitar, né, coisas já prontas. Por exemplo, o pessoal da Open Knowledge Foundation tem uma biblioteca muito legal para conseguir extrair tabelas de PDFs. Olha que bacana. PDF é um formato que ele só mostra a apresentação, né? Então ele fala, ó, no pixel tal, na XY, tem um objeto. Esse objeto pode ser uma imagem, um texto, qualquer coisa. Então ele não tem informações sobre, né, o conteúdo. Enfim, não tem, isso daqui é um parágrafo. Não, tem, isso daqui é uma palavra que ela está posicionada aqui. Isso daqui é um outro cara que está aqui, e por aí vai. Então os caras fizeram alguns algoritmos ali para conseguir identificar tabelas. Então, identifica pelo alinhamento de cada objeto, né, que aquilo ali é uma tabela. E eu poderia, por exemplo, usar essa biblioteca facilmente para conseguir, além de fazer isso, já usar toda a parte de identificação e conversão de tipos que tem na biblioteca já pronta, para você, a partir de um PDF, conseguir já exportar, por exemplo, com os tipos bonitinhos para o banco de dados lá e já conseguir fazer consulta. Então, que legal. Isso eu acho que já resolveria assim, boa parte dos problemas de dados abertos, né, já que a galera costuma liberar os dados em PDF. Então, enfim, tem bastante trabalho a ser feito ainda, mas eu acho que está evoluindo bem e tem facilitado bastante o meu uso no dia a dia. Sempre que eu tenho alguns problemas específicos, eu tento juntar, generalizar de certa forma para conseguir resolver todos aqueles problemas daquele tipo, empacotar e jogar na biblioteca. Alguns projetos relacionados a dados abertos, não sei se vocês conhecem aqui, eu vou tentar citar alguns que me vieram à cabeça na hora que eu estava fazendo os slides, mas assim, existem vários. Tenho olho neles, que quem teve a iniciativa foi o Gustavo Noronha, lá em BH. E a ideia é tentar monitorar os gastos, né? Quem gasta, os políticos no caso, né? Então, quem gasta e com quem gasta, né? Tipo, quais são as empresas que mais recebem dinheiro e por aí vai. O código está todo disponível também no GitHub. Copa Transparente, que o Felipe Cruz, lá do Rio, desenvolveu. A ideia é tentar contabilizar os gastos relativos à Copa. Então, por exemplo, dá para ver, inclusive, o que tem licitação, o que não tem, né? Quais são as empresas que mais receberam, enfim, dá para ver um monte de coisa bacana. Esses caras aí, eles acessam os dados também não de forma... vou dizer, os dados não estão disponíveis, mas não estão tão acessíveis, né? Então, por exemplo, no caso do Copa Transparente, tem um CSV, que não é bem formatado, na verdade. Então, assim, qualquer parser CSV vai dar pau na hora de tentar ler ele. Você tem que fazer alguns ajustes, um parser específico, para conseguir ler esses dados, né? E aí, enfim, agregar e pegar vários CSVs diferentes, tentar cruzar esses dados para conseguir ter esses resultados e ter, no final, o que o Felipe tem, ele colocou
Deixa eu ver aqui. Recentemente ele colocou alguns gráficos no site. Então, o gasto total, 21,8 bilhões. Esse é o custo de gostar de futebol. Acho que tem, onde é que tem aqui? Relatórios que ele colocou. Então, gasto total, contratados, por exemplo. Ó, a galera que recebeu mais de 1 bilhão. Aí tem aqui as construtoras e tal. Então, enfim, tendo os dados de forma acessível, dá para fazer muita coisa, né? Hoje em dia a gente já tem disponíveis muitas bibliotecas de visualização de dados, né, como D3JS, por exemplo, de plotar gráfico como Float, né, em JavaScript, e inclusive em Python também, Matplotlib e outras coisas. Então, tendo os dados de forma acessível, é muito fácil a gente conseguir analisar os dados. A gente tem bastante ferramenta para isso. O problema é que a gente não tem os dados de forma acessível. Então, esses caras aqui tentam, de certa forma, fazer isso. Tem um projeto que é um pouquinho mais ortogonal que a Telemob, que foi a iniciativa do Luciano Ramalho, que a ideia é tentar encher o saco dos deputados para eles aprovarem as leis que a gente quer que sejam aprovadas. Por exemplo, aprovar o Marco Civil sem as emendas, né? Então, ele fez lá, a galera colaborou também para tentar pegar os dados dos deputados e... enfim, a galera ligar, mandar telegrama, mandar e-mail, encher o saco dos caras e perguntar, ó, qual vai ser a sua posição com relação a esse projeto de lei? Eu gostaria que você votasse assim, por isso, isso, isso. Então, apesar do objetivo ser outro, ele teve que fazer também um extrator de dados e teve que estruturar esses dados, né? Então, esse tipo de trabalho ele também teve ali. Tem muitos outros, né? Eu poderia ficar aqui até amanhã falando, mas não vou despender muito tempo nisso não. Mas, enfim, qual a minha visão relacionada a dados abertos no Brasil hoje? Tendo em vista esses projetos que são iniciativas pessoais, né, que não partem do governo. Foi criada a Lei de Acesso à Informação, né, que diz algumas coisas, e que, na minha visão, ela não ela é necessária, mas ela não é suficiente para o que eu gostaria que existisse. Tá? Então, apesar de, por exemplo, ter especificando que a informação deve estar em formato legível por máquina e tal, tem algumas outras coisas que eu acho que poderiam melhorar ainda mais a acessibilidade dos dados. Mas eu acho que já é um passo bem legal. Pelo menos agora, né, as instituições são obrigadas a fornecer esse tipo de informação. Tem uma lei por trás disso daí. Tem o portal de dados abertos do governo, que é o Dados.gov.br, que está utilizando o SECAM. E, enfim, um dos problemas que eu tive bem no começo, né, e eu não tenho tanta experiência assim com dados abertos, tá, gente? Em específico para o Brasil, tá, com tudo que surgiu depois da lei de acesso à informação, mas eu tive um problema muito grande com relação a acessar um catálogo de dados. E, tipo, conversando muito com um monte de gente de área diferente, eu descobri que, por acaso, aquele órgão público específico, num link escondido no site, tem aquela informação que eu queria. Mas como é que eu sei disso? Pô, só se eu realmente conversar com um cara da área, sabe, especialista nisso, não é tão fácil achar a informação. Então, esse foi um outro problema que eu encontrei também, que, apesar de todo esse problema de acessibilidade relacionado ao formato e aos metadados, não existe, de forma bem extensiva, um índice para esse tipo de dado, né? Um catálogo que tenha esse tipo de informação. Mesmo que seja só de links mesmo, né? Mesmo que não tenha o dado em si. Um problema que ainda acontece, né, é a adesão dos órgãos. Mas isso eu acho que com o tempo talvez melhore, né? Então, nem todo mundo ainda segue a lei de acesso à informação, mas eu acho que isso daí é só questão de tempo mesmo para a galera começar a acordar e mudar um pouco essa cultura, né? Beleza. Então, já que eu estou falando aqui de acessibilidade de informação e tal, queria comentar rapidinho sobre duas coisas que eu tenho tentado me inspirar para desenvolver o Brasil I/O, que é o que eu vou falar em seguida. Então, primeiro, esse site bem simples, que tenta classificar uma informação em estrelinhas. E o que eu tento buscar é sempre 5 estrelas. Então, ele diz lá que uma estrela é você disponibilizar o dado, é aquela que está ali embaixo,
né? Você disponibiliza ele numa licença aberta. E aí, por exemplo, você coloca lá um PDF no site lá e disponibiliza para todo mundo com uma licença aberta. E esse ganha uma estrelinha. O segundo cara já põe num formato que é legível por máquina. Então põe lá, em vez de colocar aquela planilha em PDF, põe a planilha em XLS. Tá? Então, beleza, ganhou mais uma estrelinha. Já dá para eu fazer um parser que abre aquilo, não preciso ficar usando os algoritmos lá, né, do PDF Tables para conseguir identificar onde é que tem tabela, onde que não tem no PDF e tal. Não, já abre o arquivo binário lá do Excel, lê, beleza. A terceira estrelinha, seria se o cara utilizasse um formato aberto para isso. E ali está até CSV, mas eu não curto muito CSV não. Então, de preferência, tem um outro formato que tenha mais metadados. Então, ele ganharia 3 estrelinhas por não usar, né, um formato que fique atrelado diretamente a uma companhia, enfim, formato fechado e tal. O quarto seria relacionado a você conseguir disponibilizar essa informação de forma com que ela pudesse ser linkada, né? E o quinto, que vocês estão vendo ali, não sei se direito, mas é um grafo, né, com cheio de coisa ligada e tal, que seria o ápice, que é a parte do Linked Data, né? Alguém aqui conhece Linked Data? Levanta a mão, por favor. Tá. A ideia é o seguinte, vou tentar resumir rapidamente aqui. Tá? A ideia é que a gente disponibiliza a informação de forma linkada, ou seja, se por acaso no meu site eu estou disponibilizando alguma informação sobre a cidade de Três Rios, eu vou ter um link que, por exemplo, vai para, sei lá, que referencia o site do município de Três Rios. E aí eu vou ter também uma descrição, por exemplo, eu estou falando de população. Então, na verdade, população não vai ter só escrito população, vai ter um link para a ontologia que define o que é população. E a partir disso eu consigo aferir várias coisas, né? Então, é um conceito interessante que eu acho que a gente ainda não tem muitas ferramentas boas para trabalhar com isso. Acho que ainda falta bastante para caminhar, mas eu acho que é uma forma muito legal da gente conseguir fazer bancos de dados distribuídos no mundo inteiro, né? Então, se cada um hospeda um banco de dados diferente, e todos esses bancos de dados estão linkados, eu consigo fazer uma consulta global, né, que sai percorrendo todos esses bancos de dados. Por exemplo, se todos são disponíveis via HTTP, eu posso sair fazendo vários requests HTTP. Né. Tem até um exemplo famoso do Tim Berners-Lee, né, que foi quem cunhou esse termo aí, o cara que criou a World Wide Web. Que eu não lembro exatamente o exemplo, mas era assim, tipo, se ele quisesse listar todas as, sei lá, proteínas, eu não lembro o que é, mas ele queria listar alguma coisa relacionada a câncer de alguma coisa, sei lá, ou uma outra doença. E essa informação estava, assim, de certa forma ela existe, mas ela estava muito espalhada entre vários bancos de dados diferentes, de várias instituições diferentes. Mas como tudo isso estava linkado, o cara conseguiu rodar uma consulta que retornou, são essas 32 aqui. Então a gente consegue, com a informação que a gente já tem, tirar muito mais informação, com o dado que a gente já tem, né, tirar muito mais informação realmente útil com esse tipo de consulta. E a gente consegue expandir para outros bancos de dados. Então, minha ideia, quando eu tentei pensar, né, o que seria legal, o que eu gostaria que tivesse no Brasil, especificamente, para a gente conseguir acessar os dados. Eu fui justamente tentando pensar bem por esse lado, de Linked Data e 5-Star Data. Né. Daí surgiu o Brasil I/O. Tem esse logotipo aí que eu achei que ficou bem bonito. Foi o Carlson Bezerra que fez, do Nerdson. E não deu para fazer camiseta, mas próximo FISE estaremos aqui cheio de camisetas do Brasil I/O. Tá, então o que é o Brasil I/O? Bom, a ideia é criar um projeto que facilite com que pessoas que queiram publicar dados e acessar dados públicos consigam fazer isso de forma muito simples, muito rápida, enfim, inclusive funcionar como plataforma de hospedagem desse tipo de dado. Né? O que acaba acontecendo muito, que eu vejo, existem várias maratonas muito legais por aí, que tipo, a galera faz projetos muito legais, mas às vezes o projeto depois não é hospedado, e aquilo acaba por ali. Né? Então a ideia com o Brasil I/O é fornecer inclusive infraestrutura para esse tipo de
de coisa. Né? Se você fez, por exemplo, algum script que pega lá o nome de todos os deputados, o partido e, enfim, quantos votos que ele teve, você consiga ter um lugar que você pode mandar aquilo e aquilo ali vai ficar disponível para qualquer um acessar. Então, a minha ideia é criar uma API HTTP REST, seguindo realmente lá os princípios da filosofia REST, não vou entrar em detalhes aqui. Os dados ficarem disponíveis em linked data, né, usando JSON LD e para fazer a validação de JSON Schema. Eu comecei a fazer em Python e Flask. Está disponível em api.brasil.io um demo que ainda não tem praticamente dado nenhum, mas depois vocês podem dar uma olhada lá. E eu resolvi não dar suporte a HTTP, só HTTPS, ponto. Tem suporte a JSON-P e CORS, então dá para você fazer outros sites só com HTML e JavaScript que acessam aqueles dados. Vou tentar mostrar aqui um exemplo. Cadê? Não. Aqui. Então, isso daqui está em outro domínio, nesse domínio antigo que eu nem uso mais, justo em EngBR. E basicamente isso daqui é um JavaScript que acessa os dados do Brasil, que estão disponíveis já na API do Brasil.io, né, que são retornados com o JSON. E ele basicamente conta quantos municípios tem cada unidade federativa. Né? Então dá para ver que Minas Gerais tem 853 municípios, que é o maior em quantidade. Depois vem São Paulo. O Rio é pequenininho, tem tipo 92. Então isso daqui é um exemplo que dá para fazer assim muita... Eu dei reload. Dá para fazer tipo muita ferramenta analítica sem precisar necessariamente você hospedar, né, num servidor. Isso aqui é só HTML e JavaScript. Depois, se quiserem olhar o código, é só abrir essa URL ali. E, enfim, aí a minha ideia é poder dar suporte a todo esse tipo de coisa com a API do Brasil.io. E, além disso, a ideia é que os dados que entrarem para ficar disponíveis na API sejam somente dados já estruturados, formatados com os metadados. Né? Então, tudo que você acessar já vai estar realmente acessível, né, para trabalhar. Os dados já estarão prontos para trabalhar. E a ideia é que não tenha um dado oficial. Se eu quiser fazer um script que vai lá no IBGE, igual eu mostrei ali para vocês, pega os dados, verifica os tipos e quiser publicar na API, beleza, vai ficar lá como o seu autor sendo eu. Eu passo só a fonte dos dados, o IBGE, tem que passar algumas informações, tipo a versão do dado, né, se é do censo 2010, se é do censo 2000 e tal. E com isso o dado vai ficar disponível. Se por acaso uma outra pessoa quiser enviar também a população tal, beleza, pode mandar. Tipo, sei lá, se alguém quiser contar a população, pode contar e colocar que a fonte foi ele. Mas, enfim, a ideia é que não tenha realmente alguém regulando esse tipo de coisa. As pessoas vão enviar os dados e você, na hora de usar, você escolhe o que você quer. Então, contribuições são muito bem-vindas. Tem alguns links aqui para quem quiser acessar o projeto. O repositório da API em específico está lá no meu GitHub. Tem um grupo no Google Groups, Brasil-IO, Twitter é Brasil_IO. Tem lá o Facebook, ficou com esse nome feio, porque Brasílio já tinha. E tem o canal na Freenode, que de vez em quando a galera troca uma ideia lá. Eu cheguei até a fazer um sprint lá no Rio, para o pessoal colaborar com o projeto. Então, assim, quem quiser ajudar, seja fazendo qualquer coisa, escrevendo um texto para ficar no site, que o site atualmente é um site que, tipo, fiz um Markdown, transformei para HTML, coloquei um CSS lá e coloquei. Então, o site está bem simples, dá para ser bem melhorado e tal. E tem muita coisa para fazer também na API, enfim. Tem também muita coisa para fazer do lado de fora, né, de quem vai usar, tanto para colocar dados quanto para pegar os dados. Então, eu comecei a desenvolver uma biblioteca cliente em Python para acessar esses dados. Não está pronta ainda, e nem vou mostrar aqui por conta disso. Mas quem quiser criar qualquer tipo de script que colete dados de alguma fonte e envie para lá, né, ou que envie uma referência desses dados. Né, a ideia do Brasil.io, se a gente chegar num nível em que existam várias APIs, tanto do governo quanto de outras instituições, que tem já os dados bem estruturados, bem formatados, com metadados direitinho, o Brasil.io vai virar só um catálogo de links. Eu não preciso ficar hospedando a informação com esse tipo de redundância. Né? Mas, infelizmente, isso ainda não acontece hoje. Então, a gente vai também hospedar os dados ali, mas pode hospedar só link também. E a minha ideia é tentar evoluir isso depois para alguma coisa que consiga ser
sincronizada facilmente de forma peer-to-peer, não tenha realmente um servidor central, enfim, que qualquer um possa, se quiser, rodar um nó do Brasil I/O na sua máquina. Tá? Então, tem já várias ideias mirabolantes sobre isso. E quem quiser realmente contribuir, a gente está precisando de contribuições. Daí já fica um convite para o hackathon que vai acontecer da Wikipedia. Uma das coisas que eu vou tentar fazer é pegar todos esses dados do IBGE para automaticamente atualizar todas as páginas de todos os municípios brasileiros da Wikipedia em todas as línguas. Então, vou tentar fazer isso na sexta-feira. Não sei se eu vou ficar lá no horário todo, de 9 às 18, mas é bem provável que eu fique boa parte do dia lá. E, independente disso, vai estar acontecendo também o hackathon da Wikipedia. Então, sintam-se convidados. Vai ser lá no Sétimo Andar, na sala 714. Daí, quem quiser trabalhar, não necessariamente voltado para a Wikipedia, mas no Brasil I/O em específico, eu vou estar lá e a gente pode tentar fazer alguma coisa junto nesse tempo aí. Para finalizar, como eu falei de Python aqui, tem um evento muito legal que é Python Brasil, que eu costumo ir, tipo, FISLE Python Brasil eu não perco. Posso deixar de fazer várias coisas durante o ano, mas FISLE Python Brasil eu não perco. Esse é meu 8º FISLE e esse ano vai ser, sei lá, minha 5ª, 6ª Python Brasil, eu acho. Eu, inclusive, organizei a 8ª, que foi lá no Rio. Esse ano, a 10ª vai ser em Porto de Galinhas, Recife. O site é aquele ali, 2014, pythonbrasil.org.br, e vai ser em novembro. Então, 4 e 5 vão ser tutoriais, 6 e 7 palestras, e dia 8 vão ter sprints. Estão todos convidados. É um evento que eu recomendo assim fortemente. Alguém tem dúvidas? Eu não sei se eu tenho tempo disponível para isso. Eu tenho 3 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, eu vou ficar no FISLE direto, todos os dias. Inclusive, quem quiser sair depois do FISLE também para tomar uma cerveja, trocar uma ideia sobre isso daí, vou estar disponível. É só entrar em contato comigo. Então, se vocês tiverem outras dúvidas depois e realmente quiserem de alguma forma colaborar com o projeto, por favor, mandem e-mail lá na lista que a gente vai tocando isso daí. Beleza? Obrigado. Então, aqui os meus contatos e bom evento para vocês.